Deus a Paz de Rondônia. Norte Eleições no ar. Nós tivemos aí o pleito eleitoral e agora nós vamos começar uma rodada de entrevistas com os vereadores eleitos aqui no nosso município. Vamos começar essa rodada de entrevistas com a Amanda Areval. Amanda Areval, seja bem-vinda ao nosso programa, ela que concorreu pelo Republicanos. E eu queria primeiro que você falasse como que foi esse pleito eleitoral, como que foi essa campanha. Você que é um nome novo, né? Quando que você se interessou pela política? Quando que você decidiu, esse é o momento de eu colocar meu nome à disposição? Boa tarde, obrigada pelo convite. Na verdade, nós não almejávamos, em todos a nossa construção profissional, não havia o desejo do espaço político. Mas em 2021, quando a minha equipe me escolheu para representar a Secretaria de Educação, nós pudemos perceber que é possível fazer uma política pública de respeito, bem executada, resolutiva, né, com situações muito sérias que a gente teve dentro da Secretaria. Em 11 meses de execução isso pôde ser realizado. Então, através desse trabalho de equipe que nós executamos lá, nós recebemos 6 convites para entrar na parte política. E aí, recebendo esses convites, Joel, você para, poxa, é pelo trabalho, né? Estão olhando por aquilo que a gente executou profissionalmente. Então, Raimson, eu, meu pai, né, meus filhos, nós sentamos, analisamos aí. É o momento de poder colaborar, né? Então, o intuito de ter dado o nome à disposição foi realmente no sentido de colaborar com a experiência que a gente traz, daquilo que eu tenho vivenciado nesses 22 anos de educação e também como munícipe, né? Porque a gente constituiu a nossa família aqui, né? Eu vim do Sul muito pequena, tinha 4 meses, mas minha família, minha e do Jaime, são 24 anos de constituição familiar aqui dentro. Então, é o nosso espaço, né? O intuito, realmente, o desejo era de colaborar. E como que foi para você quando você recebeu ali, conferindo a apuração, que você viu que você estava eleita? Como que foi esse momento para você? Descreve. Primeiro que eu percebi que eu não tenho problema do coração, tá tudo certo, a saúde está em dia, né? Porque foi voto a voto, o grupo Republicanos era um grupo muito forte. O Raimson até brinca assim, né? Como um jargão do futebol, que era um grupo da morte, assim, né? Tudo muito forte, um grupo muito coeso, um grupo que foi a campo, que foi no tete a tete, que buscou seus votos. Então, um grupo de trabalho muito fortalecido. E a gente estava ali buscando os nossos espaços, mas num trabalho conjunto. Então, foi bastante apreensivo, porque voto a voto, né, até o final, mas também torcendo para os colegas, mas na certeza de que a gente tinha feito uma boa campanha. Uma campanha limpa, com resultados, com disponibilidade de trabalho. Não houve nenhum tipo de promessa mirabolante ou outro acerto, ou limpa, ética, no olho, apresentando as nossas propostas. Então, foi uma sensação, assim, de retorno daquilo que a gente estava se propondo, né? Então, depois do nervoso, das contagens dos votos, o alívio de ter feito um trabalho coeso, assim. Você vem com uma bandeira muito importante, que é a educação. E você agora, como vereadora, como que você vai trabalhar isso? Você vai ser aquela vereadora fiscalizadora? Como que você avalia a atual situação da educação aqui no nosso município? E a pergunta que você traz, eu tenho recebido muito, assim. Né, Amanda, como vai ser o seu trabalho diante da bandeira que você traz, que é o seu espaço da educação? E eu me comprometo a ter a mesma proposta de trabalho que sempre tive. De compromisso, de ética, de respeito, de diálogo, porque eu penso que nós temos muitos desafios na educação. Muitos. Nós temos desafios ainda que precisam ser avançados em questões estruturais, em questões documentais, em questões de ampliação das nossas escolas com segurança, e aí com segurança que eu digo uma ampliação que cuide, porque os nossos profissionais também precisam de apoio, uma ampliação para acolher a comunidade que está precisando. Nós temos crianças em bairros extremamente distantes. Em 2023, meus alunos de 5 aninhos, que eu estava na escola Ensina-me a Viver, saíam de casa às 5h30 da manhã para chegar na escola, né? Então, existe a necessidade de expansão, existe a necessidade de ampliação, mas também de cuidado com a rede municipal. Então, esse olhar de que me cabe dessa aprendizagem de vivência da educação, eu utilizarei dentro da Câmara.
Câmara, para que a gente possa, sim, cuidar da ampliação, do crescimento que precisa, porque a Vilhena está num crescimento imenso e precisa ser cuidada, e também com a fiscalização para que isso seja feito da maneira correta. E isso é uma proposta que eu não trago para a campanha, é uma conduta que trago comigo, desses 41 anos de vida, mas também dos 22 de educação. Então, assim como todos os companheiros que eu conversei no caminho e me dispus, essa será a minha conduta. E você já está se preparando, né? Eu sei que a expectativa sua deve ser bastante grande para iniciar os trabalhos. E como que pretende ser a Amanda Areval como parlamentar? Ela vai ser aquela que às vezes vai discordar da atual legislatura, às vezes ela vai se impor? Como que você pretende trabalhar isso? Isso que você traz é muito importante, porque quando às vezes a gente fala sobre o discordar, a gente fala em grandes lutas, em embates muito severos. Eu gosto do embate com consistência. Que a gente, até já falei disso algumas vezes, a minha mãe tinha uma frase muito bacana quando nós fomos crescendo, que era: melhore o seu discurso e diminua o tom de voz. Então isso é uma conduta que eu trago comigo. Eu conheço a parte da educação, eu sei de onde eu estou falando e de onde eu me constituo. E não é porque um ou outro discorde que a gente não possa sentar e resolver o que é uma solução coerente para todos. Eu penso que o município tem um potencial de crescimento econômico, profissional, estudantil imenso, e que se nós trabalharmos pensando na política pública e não no próprio umbigo, a gente pode fazer uma política muito boa. E o meu comprometimento vai ser nesse sentido, de discutir, me posicionar, independente da minha opinião, da sua, mas o que é a política pública coerente. A gente está falando bastante da educação porque é uma área que você conhece, eu acredito que seja uma área também que você vai estar mais atuante. E como que você enxerga a questão aqui no nosso município de vagas escolares, que é uma reclamação muito grande aqui no nosso município de falta de vagas, também de creches também, porque tem muitas mães aqui em Vilhena que não têm onde deixar seus filhos. Isso é uma preocupação, por isso a importância da gente fazer uma política pública bem feita, Joel. Porque é para a gente pensar que a política tem que ser os gargalos imediatos, mas ela também tem que ter planejamento de curto, médio e longo prazo. Quando nós iniciamos o trabalho na secretaria, nós fizemos um mapeamento das nossas escolas, inclusive dos bairros em expansão e onde é que a gente precisava se preocupar para poder construir escolas. Quando eu saí da secretaria, em julho de 2022, eu deixei lançado dentro do PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, 4 escolas nos bairros em expansão, porque a gente já havia percebido que a gente tinha uma demanda enorme, era um gargalo de atendimento aos nossos munícipes que não estava sendo atendido. Então, houve um planejamento para já deixar isso em execução. E isso também está no meu planejamento de trabalho, de fiscalizar como é que está esse repasse, porque o quanto antes vier, a gente alivia as listas de espera e a gente atende as pessoas mais próximas de casa. Eu sei o quanto é difícil para muitas das nossas famílias, são quase 11 mil alunos, né? E hoje, a gente vê o crescimento de Vilhena. A gente teve no início do ano, em uma semana, a chegada de 17 alunos vindos de outro estado. Então, são 17 famílias novas em uma semana. É muita criança. Hoje, a nossa Constituição tem condições de abarcar isso? Não, tanto que a gente está vendo muitos pedidos de melhora, mas a gente precisa de fiscalização e de cuidado para que esse planejamento seja feito coerente. Precisa ser executado. O que é que dá para fazer agora? Então, fazemos agora. O que precisa ser planejado? O planejamento precisa ser feito. Se a gente teve um resultado tão bom em 11 meses, o que é possível fazer em 4 anos? Então, o que a gente traz de vivência como secretária de Educação nos prova que é possível fazer uma política decente, resolutiva, coerente e que planeje. Porque se a gente tem um dos municípios de maior potência de crescimento e econômico, por que não fazer bem feito um planejamento para que a gente se torne realmente essa potência com segurança? Se a gente atende a comunidade, seja ela na educação, onde é o meu espaço, mas também nas outras partes, que é o do lazer, que é a da saúde, que é um de outros espaços. Quanto a gente pode, quando você diz assim, a educação é o meu espaço, e quando eu penso na questão social, isso interfere no meu espaço da educação. Porque as nossas crianças estão num período conosco, mas no outro período elas estão aonde?
E a gente precisa pensar, porque se as nossas crianças não estão protegidas, não estão num espaço protegido, elas estão em situação de vulnerabilidade. E a gente precisa pensar socialmente como é que a gente pode contribuir. Eu penso que o compromisso de estar no espaço, né, da Câmara é no intuito também de colaborar para que a gente pense no todo, né? São 830 votos, mas estando lá nós seremos 13 pelo município todo, né? Então é um trabalho de extrema importância e que eu pretendo tratar com o mesmo respeito que sempre tive. Além da educação, tem algum outro setor também que você vai estar mais atenta, que você vai estar mais atuante, fiscalizante? Eu quero me aproximar bastante da questão da saúde. Por que falo da questão da saúde? Porque a gente tem hoje alguns pontos desafiadores para nós. Por exemplo, a gente tem o NAM, Núcleo de Atendimento Multidisciplinar, que é as nossas fonos, psicólogas, psicopedagogas, e agora a gente tem uma assistente social. A gente chega até um ponto, a gente consegue atender os nossos pequenos até um ponto. Quando passa do educacional, a gente tem um gargalo, um espaço que a gente não está próximo o suficiente da saúde para poder acolhê-los. E isso é uma das angústias de todos os nossos profissionais, porque às vezes a fono atende a criança lá nos 4 aninhos, lá no pré-1, e aí faz o levantamento educacional, que é o trabalho delas, mas aí precisa da continuidade. Então, o intuito de conhecer o espaço da saúde é para que a gente ache caminhos para poder aproximar, diminuir essa distância entre o que a gente faz do espaço educacional até o clínico. Uma das principais funções do vereador é a fiscalização. Eu acredito que isso é o que faz a grande diferença, né? Além desses setores, como que você pretende, por exemplo, o trânsito? O trânsito é algo recorrente aqui também. A gente fala bastante de educação, de saúde, mas a gente não pode deixar também de falar do trânsito. Como que você vê o trânsito aqui no nosso município? Sabe que essa sua preocupação é uma preocupação de muitas pessoas. A gente fez muitas visitas em outros espaços bem diferentes do que comumente eu trabalho. Então, a gente foi aos comércios, a gente foi às associações, a gente foi às comunidades mais afastadas, a fazendas, a muitos locais. E muitas pessoas trouxeram a demanda e a preocupação com o trânsito. Muitas pessoas. Sábado, pela manhã, encontrei um amigo de escola da nossa 5ª série no antigo Álvares de Azevedo. Encontrei Fernando e ele falou assim: Amanda, eu sei que você vai ter um monte de demandas, mas eu queria te pedir, olha com carinho pelo nosso trânsito, a gente precisa de educação no trânsito, a gente precisa de um cuidado. Aí ele falou assim: olha, eu tenho visto situações de muito risco, o excesso de bicicletas elétricas, o próprio entender da situação do trânsito está muito ruim, a gente precisa evitar que mais acidentes aconteçam. E eu penso que a gente tem um espaço de comunicação. O secretário de trânsito hoje, o Rogério, é uma pessoa muito aberta para a gente poder conversar e construir estratégias, né? Eu lembro que quando eu estava na secretaria, nós tínhamos a preocupação do transporte escolar, né? Porque a gente estava puxando muitas crianças, o excesso de crianças, e tudo isso era uma angústia, e o Rogério foi muito parceiro naquela época da gente sentar junto e tentar traçar possibilidades do transporte escolar. E penso sim que agora, estando lá na Câmara, a gente pode continuar esse diálogo para pensar como é que a gente vai fazer isso para que Vilhena possa crescer, mas a gente também tenha qualidade de trânsito aqui, né? Agora vou puxar para um outro setor que é pouco falado, é pouco divulgado, que é o turismo, né? Vilhena também falta turismo aqui na nossa cidade. Como que você olha para esse setor tão importante? Primeiro, eu olho como profissional da educação. Por que digo isso? Porque quando eu voltei do meu mestrado, terminei meu mestrado na UFMT, voltei para o município, fui convidada para ficar na secretaria e nós começamos a construir o nosso currículo. E fizemos um currículo municipal nosso, construído com as mãos dos nossos profissionais. E quando nós fomos construir esse currículo, a gente foi levantar a parte histórica e cultural do município. E há pouquíssimo registro disso. Pouquíssimo registro da identidade de Vilhena. E isso é muito sério para a gente pensar. Vilhena, tudo bem, Vilhena ainda é um bebê. É um bebê se a gente pensar nos outros estados mais antigos. Mas é a nossa história, ela precisa ser registrada. E o que eu tenho percebido também, que a gente tem poucos espaços, uma diversidade, uma biodiversidade e um alcance turístico imenso, porque a gente está localizado em cima do aquífero
Aquífero dos Parecis. A gente tem um clima diferente, um espaço diferente, uma plenitude que diferencia de todo o restante do estado. É uma característica nossa. E a gente tem uma multiculturalidade dentro do nosso município que é pouco contada e às vezes acaba se perdendo. A gente tem marcas em Vilhena de todos os estados brasileiros e de fora do Brasil agora, porque a gente tem muitas outras pessoas de outros países aqui conosco. E a gente tem um histórico indígena e quilombola deixado para trás, né? Então eu penso que o nosso turismo tem que receber apoio no sentido principalmente da valorização histórica. O quanto foi importante para nós a recuperação da Casa de Rondon. É um espaço pequeno, ainda é um espaço pequeno, mas é a nossa história, é nosso espaço, né? E aí entra no que eu te disse da preocupação das nossas crianças também terem outros espaços, outras possibilidades, né? E o turismo é um espaço de valorização da cultura que é nossa. A gente precisa cuidar disso, né? Tem um outro setor que é muito ligado ao turismo, que é a infraestrutura, né? Vilhena está crescendo, Vilhena está ganhando grandes empreendimentos. E aí o trânsito, infraestrutura, turismo, eles estão meio que juntos ali nesse processo, né? E como que você vê essa questão de ampliação mesmo, né? Vilhena, além do trânsito, também falta em algumas vias infraestrutura, a gente já tem dificuldade de estacionar aqui no centro, por exemplo, vai inaugurar em breve aí o novo shopping, isso também vai dar um fluxo maior de veículos na 174, e como que você avalia a infraestrutura aqui do nosso município? E aí que eu reafirmo a minha preocupação de planejamento. A importância da gente ter um grupo que nos represente politicamente para pensar na estrutura do nosso município. Vilhena não está mais para 50 mil pessoas, é 100 mil. E a gente está ampliando esse espaço. A própria vinda do shopping, como você traz, é uma abertura de muitas portas. Nós estamos nos tornando agora um setor, um polo universitário. As faculdades particulares estão investindo porque estão vendo o crescimento de Vilhena e a nossa própria universidade aqui está se fortalecendo, trazendo o curso. Quanto tempo foi esperado o curso do Direito para Vilhena? E hoje a Unir consegue trazer o curso de Direito. Os doutores que assumiram o concurso agora são nossos, são professores aqui do município. Então, Vilhena não vai ser, a Unir não vai ser só um trampolim. São pessoas que estão vindo para somar aqui. Então, a gente está constituindo um município com um polo econômico, profissional e universitário imenso. E a gente precisa de planejamento. Se nós não tivermos políticas públicas coerentes, um plano diretor bem executado, um planejamento de ampliação de município, nós teremos muitos gargalos, além desses que a gente já tem, para poder resolver depois. Amanda, estamos nos encaminhando ao final, mas eu gostaria que você fizesse a sua avaliação da sua campanha. Como que foi todo esse processo para você? Foi um processo de uma aprendizagem, Raimundo e eu fizemos essa avaliação juntos, assim, né? Que foi uma aprendizagem para a vida, Joel. Para a vida no sentido de que a gente conheceu tantas realidades que às vezes quando a gente está no nosso espaço de execução ali de trabalho, a gente não percebe, né? Quantas coisas, quantas situações estão em volta de nós. Então é uma aprendizagem, além de profissional, de crescimento profissional, mais humana, imensa, de poder perceber que o que a gente construiu, constituiu, aprendeu em Vilhena, a gente pode colaborar para ajudar muitas pessoas. E também da importância da gente, como cidadão, se posicionar, estar nos espaços de decisão, olhar bem para quem a gente vota, escolher quem a gente coloca para nos representar, porque essas escolhas do domingo não são do domingo, elas serão para 4 anos. Então, é a aprendizagem da importância de conversarmos sobre o que é política, o que é um sistema democrático e a importância do nosso voto. Eu recebi um apoio inusitado, assim, de muitas meninas mesmo, 10, 8, 11, 14 meninas, que pegaram os meus santinhos e fizeram campanha. E por que eu trago isso para você? Porque isso é uma das aprendizagens que me diz que a educação política, falar sobre democracia, faz dos nossos jovens um potencial para escolher ainda mais representantes que realmente façam a diferença. Para que a gente não fique pensando só em todos os gargalos que precisam, mas no que é que a gente pode investir de potencial a mais. Investimento e não socorro. Então, é uma aprendizagem para a vida, da importância de que a gente pode fazer diferente.
né? E para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse com o seu público, com aquelas pessoas que depositaram os votos na urna em você. O que você gostaria de dizer para eles hoje? Quero agradecê-los de todo o coração. Eu fui extremamente acolhida, respeitada. Todos os espaços onde nós estivemos, nas famílias, nós recebemos muito carinho com as famílias, das pessoas de sentar e chamar neto, sobrinho, tio, e também dos meus colegas de profissão. Muitos profissionais que já conviveram comigo, que disseram, Amanda, a gente pode fazer, representa a gente lá, né? Então, imensa gratidão mesmo. Eu recebi apoio de pessoas que não eram do meu convívio, de me mandar mensagem e dizer, olha, acabamos de ver o seu vídeo aqui, assistimos um pedaço do seu podcast e nós nos identificamos, a minha família vai votar em você. Então, agradecê-los. São 830 votos de apoio, de cuidado e de respeito. E eu me comprometo a fazer um bom trabalho para trazer de volta esse investimento que vocês fizeram na minha candidatura. Então tá aí, obrigado. Isso foi um pouquinho da Amanda Leval, que vai estar representando aí o município de Vilhena junto ao Poder Legislativo por 4 anos aqui na cidade de Vilhena. E amanhã nós estaremos recebendo o Pedrinho Sanches, ele que foi reeleito, e você vai conhecer todos os 13 vereadores eleitos aqui no município de Vilhena. É a Norte Eleições na cobertura completa para você.